a Deus. Queridos, eu sei que todo domingo, quando eu venho trazer uma chave, estamos quase terminando essas chaves. Desde a primeira foi assim, algo muito especial ao meu coração. Eu sempre digo, olha, essa chave é mais poderosa. E eu acho que vai ser assim até o final. Mas a de hoje, irmão, tem algo muito especial, porque fala do caráter de Deus. A chave de hoje é o amor incondicional, o Deus que nos busca. Como a gente pode explicar o amor de Deus? Quando paramos para perceber o que é o amor de Deus, Ele quebra tudo, desfaz coisas, constrói coisas, muda tudo. Estamos aqui hoje por causa do amor de Deus. Não fomos nós que buscamos Ele, Ele que nos buscou. E há uma percepção no meu espírito que o amor de Deus, Ele vai vir com força daqui a algum tempo, alguns minutos. E eu queria abrir com vocês em Gênesis capítulo 3, versículo 9, por gentileza. Gênesis 3, 9. Queria que você ficasse em pé para que nós pudéssemos ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Queridos, quando eu terminar de ler, eu queria que você, desse um aleluia, glória a Deus. Porque quando nós lemos a palavra dele, não é o Flamengo jogando que faz um gol, não é coisa desse tipo, mas é uma verdade que está sendo proclamada, e nós temos que nos alegrar com essa verdade, mais do que qualquer coisa do mundo. Está escrito assim em Gênesis capítulo 3, versículo 9: Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? Onde você está? Você pode dar glória a Deus agora? Senhor, essa é a sua palavra, que está para sempre firmada nos céus. Pai, faz com que os céus venham nesse lugar. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Toca nos nossos corações e faz a transformação que precisa ser feita no dia de hoje. Obrigado, Pai, por quem Tu és e pelo Teu amor. Que nós possamos entender um pouco hoje desse amor, que é incondicional e infinito. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu vou ler em outra versão. Em outra versão diz: e o Senhor Deus chamou Adão e lhes disse: onde tu estás? Onde você está? Aleluia. Sabe, amados, quando nós entendemos os atributos de Deus, a gente entende que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Deus, Ele chega para Adão e diz assim: Adão, onde é que você está? Aí Adão sai de trás de uma moita, colocando uma folha na frente do órgão genital, e ele sai daquele lugar. Mas a pergunta é: Deus não sabia onde ele estava? Óbvio que Deus sabia onde ele estava. Deus sabia que ele estava por detrás daquela moita, porque Deus sabe de tudo. Mas por que Deus perguntou a Adão: onde é que você está? O que Deus está dizendo é o seguinte: por que você não está no nosso lugar de encontro? O que Ele está dizendo é: onde você está agora? Onde está o seu coração agora? Porque eu não estou sentindo mais o seu coração. Eu fui lá no nosso lugar de encontro e você não estava lá. A Bíblia diz que Deus marcou um compromisso com Adão todos os dias, na viração do dia, para se encontrar com ele. E a Bíblia fala que era Deus que ia e esperava, estava à espera de Adão. E naquele momento Adão ouve mais uma vez a voz de Deus. Só que dessa vez
ele não está no lugar do encontro, ele está em um lugar errado. E pior do que isso, ele estava fora de Deus, desligado de Deus. E Deus estava dizendo o seguinte: ei, eu te busquei e não achei lá. E eu estou também tentando encontrar você aqui dentro, não estou conseguindo. Onde você está? Por que você não apareceu? Que Deus é esse? Que mesmo Adão não indo, ele foi atrás de Adão. Que rei é esse? Que criador é esse que vem atrás do homem? Que Deus é esse que vem atrás de mim e de você? Que Deus é esse que nos busca? Que Deus é esse quando nós somos infiéis, ele continua sendo fiel? Que Deus é esse? Que amor é esse? Que mesmo quando nós traímos ele, ele continua vindo atrás de nós. Quando Deus foi até Adão, esse amor não foi até Adão com um tom de juiz, um tom de condenador. Deus não foi atrás de Adão perguntando: o que você fez? Imagine que Deus fosse você. E Deus com certeza viu Adão pecando, desobedecendo, ouvindo a voz do diabo. E a proposta do diabo para Adão não foi só um fruto. Porque alguém pode dizer assim: poxa, só um fruto? O que é que tem de mais? Esse é o problema do homem. Olha para coisas e não entende o coração de Deus. Olhamos para um fruto e diz assim: poxa, o que é que tem de mais em um fruto? Mas não foi o fruto, foi a proposta que estava por detrás do fruto. A proposta era: Adão, se você comer desse fruto, você não precisa mais de Deus. Você vai ser igual a Ele. Você vai conhecer todas as coisas. E essa história de estar indo lá se encontrar com Deus na viração do dia, todos os dias, você não vai precisar mais. Porque a partir desse momento você vai ser autossuficiente. Você não vai mais precisar se deslocar geograficamente para ir até um lugar. Porque afinal de contas, Adão, ele começou a pensar como alguns nos dias de hoje: Deus não é onipresente, não é onisciente. Para que eu preciso sair de casa para ir para um lugar para ter um encontro com Deus? Para que eu preciso sair daqui para ali para me encontrar com Deus? Não, em casa mesmo. Em casa mesmo eu me encontro com Deus. Mas o grande lance não é o deslocamento, não é o lugar, o que Deus pode fazer ou não, mas é o que Ele pede. E Ele marcou com Adão. Ele disse: é aqui, Adão, que a gente vai se encontrar. E você vai ouvir a minha voz, eu te chamando. E eu vou estar aqui todo dia. E quando Adão não foi, Deus estava vendo Eva vindo, Adão permitindo ouvir coisas, Adão permitindo aquela sedução entrar no coração dele. Quando Adão conversou com Eva, quando Eva trouxe o fruto, ele comeu. O que ele estava sentindo no coração antes de comer, Deus estava sentindo, percebendo tudo. Deus estava sendo traído naquele momento. Mas mesmo assim, quando Deus vai até Adão, Ele não diz: Adão, o que você fez? Adão, por que você pecou? Não. Ele estava vindo dizendo: eu estou sentindo sua falta. Se isso, meu irmão, não quebrar o seu coração, um Deus que está mais preocupado com a sua presença, com quem você é para Ele, com o seu coração. Deus não veio como um juiz para Adão, Deus veio como um pai de amor.
Deus veio como alguém que diz: eu estou querendo estar com você. Naquele momento Deus estava externalizando o seu amor ágape, o seu amor incondicional. E sabe, queridos, é engraçado porque Adão estava escondido de trás da moita. Adão não viu Deus. Adão não podia mais ver Deus ali agora, porque ele agora estava desligado de Deus. E o que fez Adão ir até Deus? A voz. Porque quem conheceu um dia a voz de Deus, sabe quando ele chega e começa a chamar você e diz: ei, saia desse lugar. Ei, saia, pare de fazer isso. Você que já ouviu a voz de Deus, que talvez se afastou dessa voz, talvez está frio na presença dele. Deus está chamando você com aquela mesma voz. Essa voz está no seu espírito dizendo: é hora de voltar, é hora de voltar. Eu estou com saudade de você. Aleluia. Irmãos, como é interessante como Deus ele quer restaurar a comunhão sempre. Sabe, o que Adão fez não mudou o que Deus sentia por ele. Eu vou tentar explicar de novo. Quando Judas traiu Jesus e foi dar um beijo no rosto de Jesus, Jesus diz: amigo, o que você tiver que fazer, faça logo. Jesus não chamou ele de traidor, chamou de amigo. Por quê? Porque quem mudou foi Judas, não foi Jesus. Quem muda somos nós e não Deus. Deus continua sentindo a mesma coisa por você, apesar dos seus erros, apesar do seu afastamento, apesar das nossas dificuldades. Ele continua amando do mesmo jeito. Não é o que nós fazemos, queridos, mas é Ele. E amados, deixa eu dizer algo para você. Eu queria ler com vocês, eu queria que botasse aqui eu ia falar na televisão, na tela. Se tiver a versão King James Fiel, se não, não tem problema, pode botar que tem. Vocês são um show demais. Vocês são um show à parte. Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13 está escrito assim. Olha que passagem poderosa. Ezequiel 28:13 está escrito assim. Deixa eu ver se eles colocam aqui. E diz assim: tu estiveste no Éden, eis que tu és mais sábio do que Daniel. Não, Ezequiel 28:13. Eu que na hora que foi sair a voz falhou, né? Eu percebi. 13. Ok. Aleluia. Tu estiveste no Éden. Deixa eu explicar o que está acontecendo. O profeta Ezequiel está falando, profetizando para o rei Tiro. Eu sei que alguns não tiveram ainda essa oportunidade ou essa experiência, mas às vezes quando você está lidando com alguém que está possesso por um demônio, você começa falando com a pessoa, mas daqui a pouco aquela entidade se manifesta. Você não fala mais com a pessoa, você fala com a entidade. O profeta está falando com o rei Tiro, um rei malvado, um rei de fato satânico. E no momento que ele está falando com esse rei, Satanás, o próprio Satanás se manifesta nesse rei. E como é que a gente sabe disso? Porque o rei Tiro nunca esteve no Éden. E agora ele diz: tu estiveste no Éden. Ele está falando com o próprio Satanás. E ele diz: o jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Pode passar. Ele está dizendo que Satanás, ele era adornado como que pedras preciosas, a beleza. E ele diz:
sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Pode passar. Os trabalhos de teus pandeiros. Repita comigo, diga: pandeiros. E das tuas flautas, diga flautas, foram preparados em ti. Preparados em ti, no dia em que fostes criado. A música foi criada por Deus em Lúcifer, dentro de Lúcifer. Quando Lúcifer andava, do corpo de Lúcifer saía música. Saía uma música como que uma flauta junto com tambores. Dentro de Lúcifer saía isso. Imagina, irmão, lá tocando. E pastor Kelme, eu pedi para eles fazerem isso aí. Vai lá, pastor Kelme, toca. Toca, Ju, toca. Imagine um ser andando e de dele saindo uma música, e desse ritmo dizendo: anjos cantem, santo, 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 santo. Solta sua voz. Adore o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quando adoramos, Ele vem. Quando adoramos, Ele vem. Pode sentar. Não venha me dizer, irmão,
qualquer coisa. Porque quando adoramos, Ele vem. Há uma presença nesse lugar. A música foi feita em Lúcifer para Deus. A música não foi feita para o homem. A música não foi feita para o pecado. A música é santa. A música é uma oferta para Deus. A música estava em Lúcifer. E quando ele caiu, Satanás pensou que a música morreria nele. É por isso que ele tenta mostrar na nossa mente, na nossa cultura. É por isso que quando ele quer destruir uma sociedade, a primeira coisa que ele faz é contaminar a música. Ele vai em um lugar e começa a inspirar, a cantar músicas. Que policial tem que morrer, que bandido é aquilo, que mulher é aquilo outro. E todo mundo vai dizendo: o que é que tem de mais, o que é que tem de problema. Começa a influenciar músicas para um trair o outro, o marido deixar a mulher e coisas parecidas. E o que tem de mais? O que tem de mais é o que você canta vem. Eu vou repetir: o que você canta vem. O que você canta se materializa. O que você canta se manifesta. A música é algo sobrenatural. Tem lugares que música é cantado e é violência, prostituição. Mas tem músicas que são cantadas e vida se manifesta, restauração se manifesta. E nós ficamos: o que é que tem de mais? Isso é bobagem. Está aqui no ar. O que tem de mais é que quando nós cantamos e adoramos, Ele vem. E quando Ele vem, Ele começa a tocar no seu coração. Ele toca na sua mente. Ele toca no seu casamento. Ele toca nos seus negócios. Porque quando Ele vem, Ele restaura. Quando Ele vem, Ele cura. Quando Ele vem, aleluia. Esse lugar de encontro é um lugar de entrega, um lugar de intimidade, em que nós usufruímos desse amor que já está disponível. Nós ficamos: Senhor, cadê o Senhor? Cadê o Senhor, Pai? Não está vendo a pressão que eu estou passando? E Deus está dizendo: vem, vem. Por que você está passando por essa pressão? Por quê? Eu já estou esperando. É só vir. É só vir. E os pensamentos do alto vão vir. As inspirações vão vir. Os resultados vão vir. Mas antes de querermos os resultados, que possamos querer a presença daquele que traz os resultados. Quando nós olhamos as Escrituras, a gente vê um Deus com saudade vindo até o homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 11, diz assim: e disse Deus: produza a terra a relva, a erva e dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Eu vou repetir, você vai entender. Quando Deus quis criar as plantas, Ele olhou para a terra e disse: terra, gere isso, gera semente, gera árvore, gera o capim. Quando Deus quis criar os peixes, Ele disse: oceanos, mares, rios, produz os peixes. Mas em Gênesis
capítulo 2, versículo 7 diz: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Quando Deus vai formar os animais e as plantas, Ele fala. Mas quando Deus vai formar o homem, Ele toca. Você não entendeu ainda? Você carrega as digitais de Deus em você. E o melhor, Ele diz: façamos. A gente não pode fazer isso só. Tem que ser os três. E Ele diz: vamos lá, vamos tocar no barro. Só que quando Ele toca no barro e faz o boneco, Ele diz que Ele soprou. Porque já no corpo já há um nível de intimidade. Mas deixa eu aprofundar mais um pouco. E diz assim em Efésios 1:4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como nos escolheu nele. Bota aí, por favor, Efésios 1:4. Queria ler com vocês. Efésios 1, versículo 4. Por gentileza, irmãos. Conforme Ele nos escolheu. Diga bem alto essa palavra. 1, 2, 3. Antes das fundações do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele. A santidade não tem que vir por peso. Não é uma igreja, um pastor dizendo faça isso ou não faça aquilo. A santidade é um desejo. É uma vontade de não querer estar aqui ou fazendo aquilo para estar mais com Ele. Eu usei drogas, irmão, mas eu quero dizer que não tem barato melhor do que a unção de Deus. Eu vivi por um bom tempo na prostituição, mas eu quero dizer, não há prazer mais gostoso do que a presença dele. Não tem. Não tem como você comparar. Ou você nunca esteve lá. Porque se você tiver um dia lá, você vai dizer: eu tenho saudade desse lugar. Oh, aleluia. Só que tem algo aqui interessante. Ele diz: Ele nos escolheu. Como assim? Ele diz: antes da fundação do mundo, antes de Satanás ser criado, antes de Satanás cair, antes de qualquer criação, a primeira criação de Deus fui eu e você nele. Eu não sei se você vai entender isso, mas eu vou tentar me esforçar. Quando Deus criou o mundo em 7 dias, 6 dias, e no 7º descansou, antes disso, quando Deus criou os anjos, antes disso, quando Deus criou os céus, antes disso, nós já tínhamos sido criados nele. Ele já estava carregando eu e você dentro dele. No dia que Ele faz o boneco com as mãos, Ele agora revela o que estava nele e sopra o que estava dentro dele, dentro de um boneco. Então dentro de você tem um vazio do tamanho de Deus. Um amor que você não vai encontrar em uma mulher. Um amor que você nunca vai encontrar em um homem. Um amor que você não vai encontrar em amigos, em qualquer pessoa. Um prazer que não vai encontrar no sexo, não vai encontrar nas drogas. Esse é algo dentro de você. Porque quando Ele foi fazer os animais, Ele disse: terra me dê.
Quando ele foi criar os peixes, ele disse: água me dê. Mas quando ele foi nos criar, ele disse: eu dou. Se nós viemos dele, quando nós falamos assim, quem quer vir para Jesus? Nós não estamos vindo para Jesus, nós estamos voltando para Jesus. Quando você olha para uma tartaruga nasce aqui hoje, aqui, agora, nasceu aqui. Tem delas que vivem mais de 100 anos. Elas vão nadar em vários oceanos. Mas quando ela for desovar, ela volta para cá de novo. Como? Que GPS é esse? Nós temos um GPS que faz sempre querer voltar para Deus. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher do poço, ele disse: você teve 5 homens e o que você tem não é seu. E ele muda de conversa e diz assim: eu tenho uma água para lhe dar. O que tem a ver sexo com água? Ele estava dizendo: você tem uma sede aí dentro, que você precisa beber de uma água que eu tenho. Sabe por que você não se sente pleno? Sabe por que você não se sente plena? Porque você não está cheio da presença. Mas quando você entender, meu querido e minha querida, e nós entendermos que quando nós estamos voltando para Ele, e Ele nos enche, esse amor vem e nos coloca no lugar certo. Em Gênesis 2:7 diz: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas. Não dá para viver longe dele. Nós já nascemos com saudade dele. Deus não lhe chamou para existir na terra. Tem pessoas que só estão existindo. Deus lhe chamou para viver. E a vida está nele. Porque quando você tira um peixe da água, ele morre. Se você botar um animal terrestre da água, ele morre. E Deus pergunta: onde você está? Onde você estava até 1 hora atrás? Onde é que você estava, irmão? Até 2 horas atrás. Deus está lhe chamando. Assim como o peixe precisa da água para voltar à presença dele. Porque é lá onde você vai parar de existir, mas lá você vai viver. E Deus está lhe chamando para esse lugar de encontro. Deus está com saudade de muitas pessoas aqui. Deus está com saudade de você nessa noite. E eu sinto um desejo da gente ficar em pé. Queria chamar o grupo de louvor. E eu sinto um desejo de Deus de você voltar a esse lugar do encontro. E se você nunca esteve lá, Deus está aqui hoje para lhe mostrar esse lugar para você. Deixe Deus usar a sua boca, deixe Deus usar o seu coração. Esse lugar do encontro é gerado quando você adora, quando você canta, quando você busca, quando você ora, quando você diz: não é na minha força, não é na minha inteligência, não é na minha capacidade, eu não posso. Quando você deixa o ego, sua sabedoria de lado, seu achismo, seu jeito de viver, suas opiniões, e você diz: Senhor, sabe de uma, vou deixar tudo isso aqui de lado. E você se entrega a Ele como alguém se entrega a um rei, em total confiança. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, dizendo ao Senhor: também estamos com saudade de Ti. E os filhos estão aqui para se encontrar com o Pai. Então recebe a nossa adoração e vem.
Olá, querido, graça e paz. Eu sou o pastor Joselito, eu quero agradecer a você por ter assistido essa ministração e eu espero que tenha edificado você. Eu também gostaria de lhe sugerir mais 2 ministrações que estão aqui do seu lado, para que você possa dar continuidade ao seu crescimento espiritual. Com certeza, essas ministrações vão edificar você também. Eu também queria lhe pedir que você pudesse fazer com que o nosso canal crescesse, para podermos alcançar mais vidas e fazer com que o nosso conteúdo se torne cada vez mais relevante. Então você poderia lá, por favor, se inscrever no nosso canal e acionar o nosso sininho. Eu também gostaria de lhe pedir que você pudesse mandar essa mensagem para mais uma pessoa que o Espírito Santo possa estar colocando no seu coração agora, porque eu sei que uma mensagem ungida transforma a vida daqueles que o Senhor está querendo abrir o coração por meio de uma palavra, e você pode ser um agente, um missionário, um evangelista desta palavra. Que Deus abençoe você e eu te espero na próxima ministração.